Pedro, eu quero fazer um comentário aqui com o professor, porque a gente viu o que aconteceu no dia 8 de janeiro, e a gente sabe que existe ali, né, notoriamente ou notadamente, o envolvimento de militares da força, das Forças Bélicas Nacionais, né, em específico do Exército ali. E a gente sabe que o julgamento, professor, por parte desses membros das Forças Armadas, é feito por um tribunal separado, né? O STM, que é o Tribunal, é o Superior Tribunal Militar. Inclusive, o próprio Código dos Militares, que é o Código Penal Militar também, é um código diferente. Tanto que tem sido essa discussão aí para que os militares que cometam crimes em situações específicas sejam julgados por tribunais civis. Eu estava lendo aqui o que diz o artigo 149, professor, do Código Penal Militar, que fala sobre o crime de motim. E a gente precisa trazer à tona aqui que uma das informações que veio à tona é que os superiores mandaram as ordens para que os membros das Forças Armadas as cumprissem em alguns momentos e eles não as cumpriam. A gente precisa lembrar, por exemplo, que o José Múcio, que é chefe, né, nesse momento das Forças Armadas, junto com o presidente da República, que é o chefe do Estado-Maior, as ordens vieram e não foram cumpridas. O senhor acha que vai haver o enquadramento dessas figuras aí por esse crime? A gente sabe que tem existido ali, né, uma movimentação, na minha opinião, até patética para mostrar uma força na punição. Eu vi recentemente que a figura, até agora, ligada às Forças Armadas que foi punida, foi um militar da reserva que gravou um vídeo xingando as Forças Armadas. Esse, até o momento, é o único indiciado pelas Forças Armadas. Mas o senhor acha que vai ter ali esse enquadramento em algum artigo do Código Penal Militar ou eles vão fazer como sempre fazem, empurrando para debaixo do tapete? Ilene, eu queria Olha, emendar essa pergunta do Carlito numa coisa. O ministro Ricardo Lewandowski votou para que os crimes civis dos militares sejam julgados pela Justiça Comum. Eu queria que você comentasse esse voto. não, inclusive eu estive lá na escola Florestan Fernandes com o ministro Lewandowski e falei antes dele e ele falou depois de mim, inclusive emendando um pouco do que eu falei, e comentamos esse assunto, né? E depois almoçamos também. Aliás, um belo almoço que o Movimento Sem Terra, lá que a escola Florestan Fernandes forneceu a todos. Uma delícia, desde o café até o chocolate, passando pelo arroz, tudo é plantado lá, você sabia, Carlito? Isso é uma coisa maravilhosa. Então, sabia, o meu trabalho de especialização em ciência política é sobre o MST. Eu fui muito lá já, joguei futebol 2 vezes lá, né, naquele estádio, no estádio Sócrates, né, e, aliás, eu sou o goleiro do Prerrogativas, e a partida, quando o Lula foi libertado, que nós ganhamos por 2-1 dos sindicatos, o Lula fez o gol da vitória, e o goleiro fui eu, o goleiro dos amigos do que era o time que misturava Prerrogativas e outros, e o time do Chico Buarque. Então, imagina quem eram os meus zagueiros, né? O Ney Conceição, que jogou no Botafogo, e o Afonsinho, aquele médico que foi sindicalista e tal. Então, estavam os dois jogando na minha frente. No meio-campo jogava o Haddad e mais à frente Chico Buarque. Então, é brincadeira. E o Lula de centroavante, o que você quer de um time desse, pô? É um time para ser campeão, né? Ganhamos por 2-1. Tudo isso lá. Então, eu inclusive conversei voltando ao assunto, com o Lewandowski sobre isso, né? Eu já tinha posto minha posição num texto, numa entrevista que eu dei, eu acho que a Folha ou para algum lugar, dizendo que a posição era julgamento pela justiça comum, sem dúvida nenhuma, esses atos todos ser julgados pela justiça comum. O Lewandowski é dessa posição também, mas eu acho que seremos derrotados lá no Supremo, né? Eu lamento um pouco, porque isso tem. Então, respondendo diretamente, a posição do Lewandowski me parece a melhor, a mais correta, mais sustentável. E aí tem que aproveitar também para o futuro. Essa questão dos tribunais militares tem que mudar no Brasil.
o modo como é feito isso. A Folha hoje faz uma charge que é a terra, que arrasa com a justiça militar, né? A Folha hoje, a charge, se você tiver a charge aí, Pedro, para colocar a charge da Folha de hoje, do julgamento, dos robôs julgando, está escrito justiça militar, veja como é isso. Por isso que é muito difícil alguém ser condenado. Veja, aquele crime atroz do Rio de Janeiro, foi só 3-2, mas tinha sido absolvido antes. Tudo aquilo que aconteceu, deram só 80 tiros no carro. É da Laerte, né? Lembra disso? Isso foi por pouco, muito pouco, pouco mesmo para a linguagem. Ó, aí, ó. É da Laerte. Carlito, é autoexplicativo, né? Bom, Então, É lamentável. segunda parte da sua da pergunta, que eu não me lembro mais o que era. Foi sobre a questão de se aplicar ali, né? Se o senhor acredita que algum militar vai ser punido pelo STM. Ah, sim. Sobre a perspectiva, eu sou um pouco pessimista com relação a isso. Se vingar a tese, ou se vingasse a tese, eu não sei como é que está o julgamento disso, já terminou ou não. Vingando a tese de que fica com os militares, a possibilidade disso ter punições é baixíssimo. Se ficar na justiça comum, a possibilidade aumenta para... Mas mesmo que aprove, professor, não tem a questão do efeito ex-tunc e ex-nunc, que no caso desse aí, nesse caso especificamente, beneficia os acusados? Porque aí é uma questão processual, a regra processual se aplica no momento, não é uma lei penal. A discussão é acerca do processo, e aí processo é no momento uma lei processual se aplica sempre no ato. Não há o problema da retroação, né? Então, agora, tínhamos que aproveitar para rediscutir esse assunto do foro de julgamento, né? Eu acho que esses momentos históricos são importantes para que a gente possa olhar o passado, ver os erros e todos, não repeti-los, que é o primeiro passo, que é lucro. Quando você olha o passado e não repete nenhum erro, você já está no lucro. E aí você só tende a lucrar para frente. Esse é o caso bem brasileiro, né? Que esses altos escalões, um pouco la ley es como la serpiente, né? Solo pica los descalços, que é muito comum isso. Então, você nunca vê os grandes escalões sendo punidos. Veja, é muito fácil você fazer denúncias contra ladrões de galinha. Todos os dias, milhares de pessoas são denunciadas por furtar galinha, às vezes mesmo sem inquérito, só com a notícia ali e tal. Quando tem a notícia de uma grande autoridade, você assim, temos que fazer o inquérito, e aí se faz toda uma onda, né? Veja agora o arquivamento que a Lindaura, vice-procuradora, fez do caso, quando o Bolsonaro disse que sobre a AIDS e quem toma vacina, aquele negócio todo, arquivou. Bom, mas se um presidente da República diz isso não é nem indício de crime, ela arquiva de plano, Houston, we have a problem. Uma coisa que é muito, muito comum. Isso a gente chama de lawfare ao contrário. Uma lawfare invertida, é o uso político do direito de forma invertida.